Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Amor e Caridade. E como de costume, a gente vai fazer uma leitura de harmonização do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azafama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem a resistência moral. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior, ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem, com espontaneidade, recompondo as paisagens emocionais e nervosas, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Então, convido a todos a fazermos a nossa prece inicial, que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos o auxílio e o amparo na noite de hoje, que possa a exposição nos trazer uma mensagem consoladora, reconfortante e que traga conhecimento para auxiliar nessa caminhada. Pedimos a Deus que nos ampare, nos auxilie, que possa auxiliar também nosso expositor da noite para trazer essa mensagem. Pedimos aos espíritos amigos que nos ampare e nos auxilie. Assim seja. Queremos lembrar e convidar, que agora, para o mês de março, a gente irá retornar com a evangelização infantil, que deve ocorrer às 20 horas, no mesmo horário da nossa exposição doutrinária nas segundas-feiras. Para mais informações, vocês podem procurar o pessoal aqui da casa, ou nas nossas redes sociais, ou pelo nosso WhatsApp. E continuando as nossas exposições do mês de março, mês de aniversário da nossa casa, que completamos 58 anos. Temos a alegria, de ter como convidada a expositora Ana Rita, que ela é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Caçador, que faz parte da nossa URI. Então, convido agora a nossa amiga Ana Rita para estar aqui conosco e passo a palavra para você, Ana. Uma boa exposição. Obrigada, Moacir. Queria agradecer, então, o convite da Luana e é uma honra poder participar dessa comemoração do aniversário da Casa de Capinzal. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre, eu vou passar uns slides aqui para vocês, o título da nossa reflexão da noite é o dever nosso de cada dia. Eu quis aproveitar que nós estamos no começo do ano, e a gente costuma, todo início de ano, fazer algumas propostas, para a gente melhorar. E dentre essas propostas, sempre tem coisas como cuidar da alimentação, fazer exercício físico, fazer um curso, participar mais ativamente da casa espírita. A gente traça uma série de propostas bem específicas
Mas quando se trata de dever, a gente meio que divide. Bom, o meu dever de hoje é ir na casa espírita. O meu dever de hoje é, além do trabalho, das coisas, dos afazeres domésticos, a gente já nem questiona mais, nem cogita, vai cumprindo o dever. Então, a sugestão dessas propostas de início de ano seria a gente colocar mais alegria no nosso cumprimento do dever e nos dedicarmos, fazermos tudo que temos que fazer com atenção plena, com desejo de melhorar 1%, 1% que seja a cada dia, daquilo que é esperado já de todos nós fazermos. Então, a nossa reflexão vai ser a respeito do que é o dever. Vamos tentar entender, através do Kardec, do Evangelho, das palavras de Jesus, o que é o dever, para nós podermos, então, buscar cumpri-lo com essa alegria, com esse desejo de melhorarmos a cada dia. Então, o dever, descrição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros, né? Do capítulo Ser Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja que Jesus já nos dizia, né, que a gente tem um dever para conosco mesmos e para com o outro, quando ele dizia amai ao próximo como a ti mesmo, já nos mostrando que essa relação com o próximo, ela é um reflexo da relação que nós temos conosco mesmo. A gente vê diariamente nos posts de Instagram, de Facebook, essa exortação a amarmos-nos para que possamos amar o outro, né? Então, é muito comum a gente ver, se você não ama a si mesmo, você não vai conseguir amar o outro. Então, você tem que investir em você. E o negócio é que a gente interpreta isso de uma maneira um pouco egoísta e vaidosa. Então, assim, eu vou amar a mim mesma, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso ser feliz para depois eu poder ser boa para o próximo. E quando a gente cumpre o dever da gente de forma correta, nós percebemos que isso pode ser feito. Amar a nós mesmos, primeiro tem um nível muito além da vaidade, daquele beijinho no ombro, e esse amor por nós, ele não está antes do amor ao próximo, ele tem que vir junto. Então, nós não podemos, assim, deixar o próximo em stand-by, né, esperando ali, para primeiro eu resolver os meus assuntos, para depois. Não é assim que funciona, não foi o que Jesus nos ensinou. Então, não há nada de errado com cuidarmos de nós mesmos, e cuidarmos da nossa aparência, e cuidarmos da nossa saúde, e cuidarmos buscar um exercício físico, nada contra, nada errado. Isso é muito importante, porque a preservação do nosso corpo físico é que vai permitir que toda a espiritualidade se demonstre, né? Através da saúde do corpo físico. Então, nada de errado com isso, nada de errado em querer parecer bem, agradável aos olhos dos outros. Mas isso pode ser feito ao mesmo tempo em que amamos o próximo e nos dedicamos ao próximo. E à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos percebendo que o admirarmos-nos a nós mesmos, gostarmos de nós, amarmos-nos, ele adquire uma amplitude. Não fica naquele raso de eu gosto de me olhar no espelho. Ele fica na admiração de eu
me ver como uma pessoa útil para a sociedade, de eu me ver como uma pessoa que tocou na vida do outro e transformou essa vida para algo melhor. Então, quando a gente começa a agir em prol do bem-estar do próximo, cumprindo esse nosso dever para com o próximo, o amor que nós sentimos por nós mesmos é um amor mais genuíno, verdadeiro e sólido, que não vai se perder ao longo dos anos, quando a lei da gravidade atuar com mais intensidade. Então, a gente imagina que Irmã Dulce, Madre Teresa, vocês podem imaginar elas pensando primeiro no bem-estar delas? E vocês acham que algum dia elas acordaram pensando, eu não mereço nada de bom, eu não sou uma pessoa feliz? Com certeza, nunca isso aconteceu para elas, porque elas tinham pressa em servir, elas tinham prazer em servir. E o amor que elas sentiam por elas próprias vinha do resultado de ver um rostinho feliz depois de ser alimentado, de ver alguém com menos dor porque foi tratado com amor, com atenção. Então, o amor próprio, ele vai muito além dessa visão rasa que a gente tem de orgulho mesmo, de amor próprio, de vaidade. E aí, chavões que a gente usa como, eu preciso primeiro pensar em mim, eu preciso aprender a dizer não, que são coisas que a gente ouve muito, conselhos assim, quando alguém está muito assoberbado, alguém está estressado. Tenho certeza que quem está me ouvindo já ouviu, ou já até disse isso. Olha, você precisa parar de dizer sim para tudo que te pedem. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a primeiro olhar para si mesmo. E eu acho que quando a gente adquire essa nova visão das coisas, nós começamos a entender Jesus e os seus ensinamentos e não conseguimos encontrar em nenhum momento nos ensinamentos de Jesus um episódio em que ele tenha dito não. Ele nunca, apesar de com certeza ter sido exaurido nas suas forças, porque ele era buscado a todo momento, o momento em que ele se afastava era para se fortalecer. Então, os momentos em que ele foi ao deserto, em que ele orou sozinho, era para se fortalecer para mais trabalho. Então, não era um simples dizer não, porque eu preciso me poupar. Era uma pausa para se fortalecer. E com certeza, quando a gente escuta esse conselho, olha, você precisa aprender a dizer não, tá por trás dele esse momento, se fortaleça para poder servir melhor. Mas a gente, quando está fragilizado, cansado e com preguiça, a gente pensa, não, agora é momento de eu dizer não e não fazer nada. Então, a gente perde essa oportunidade de dar a pausa para se fortalecer, para orar, para buscar no deserto ali da nossa vida a força que vai nos propiciar uma qualidade melhor de trabalho para oferecermos ao próximo. Então, existem momentos, sim, em que a gente precisa se retirar, mas não é um simples dizer não para nos pouparmos, porque isso iria absolutamente contra tudo o que Jesus nos ensinou. Então, nós temos como exemplo disso o caso da mulher hemorroíça. Então, vou ler aqui o trechinho. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta,
porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então eu imagino nós, na nossa canseira do dia a dia, exaustos, já com todo mundo nos chamando o dia inteiro e buscando a nossa ajuda aqui e ali, seja nossos filhos gritando mãe ou pai, ou seja nosso chefe, ou seja nosso subordinado, chega um momento que a gente quer dizer não. E se fôssemos nós, Jesus, nós não diríamos: quem tocou nas minhas vestes? Nós diríamos: quem que tocou nas minhas vestes? De novo! Porque dentro de nós temos essa canseira das pessoas, preguiça das pessoas. De novo, alguém me procurando para pedir a mesma coisa. Mas eu já ensinei isso 200 vezes. Nós não temos essa alegria, esse sentimento de sentir. Vocês já imaginaram? Jesus lá no meio da multidão sentiu que saiu dele uma virtude. Ele sentiu que estava fazendo bem, que estava oferecendo alguma coisa sem ver, sem tocar, só em ser tocado. E quanta gente puxava e empurrava Jesus no meio daquela multidão. E a gente sabe até dos discípulos dizendo, né, se afaste, pare de incomodar o mestre. E o mestre se vira para essa mulher com toda a ternura e fala: quem tocou as minhas vestes? Porque ele queria ver quem que era que tinha tanta fé que tocando as suas vestes fez com que a virtude saísse dele. E aí ele diz: a tua fé te salvou. E valorizou aquela busca, aquela humildade daquela mulher. Então, quantos de nós somos capazes de fazer isso? De, ao invés de pensar que as pessoas estão sugando de nós a nossa energia, a gente pensar: que bom que alguém me procurou porque acha que eu tenho algo para dar. E é essa a ideia de cumprirmos o nosso dever, de mostrarmos, de nos fortalecermos e mostrarmos, sim, aqueles que estão ao nosso redor, que nós temos Jesus no nosso coração e que nós temos Ele para oferecer. Porque senão de que nos adianta sermos espíritas e estudarmos, irmos para casa e nos dedicarmos ao trabalho da casa se no nosso dia a dia nós nos cansamos das pessoas. Então, essa é a ideia que a gente precisa incutir na nossa mente, depois sentir no nosso coração, de que a felicidade está em sermos úteis. Temos também um outro trecho dos ensinamentos de Jesus que deixa isso muito claro. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa é bem conhecida, né? Oferecer a outra face, se alguém for violento, se alguém não for generoso, se alguém você mostrar a face da bondade, da tolerância, da generosidade. Essa nós sabemos. Mas ele vai além. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mas claro que isso é impossível, né? A gente caminhar a segunda milha, se a gente não tem nem força, nem vontade de caminhar a primeira, muitas vezes. Ampliar
os limites, porque, obviamente, nós não somos Jesus e não é fácil para a gente se doar. A gente realmente se sente cansado. Mas se sente cansado porque não busca na fonte a energia, não busca, como a mensagem de início aqui, que a Joana de Ângeles nos colocou para orarmos sem palavras, né? Buscarmos dentro de nós essa força, nós não damos tempo para nos recompormos com a energia que vem do alto e que certamente nos deixará fortes para esse cumprimento do dever, para essa milha extra, para doar, para darmos também a capa. Então, se nós nos dedicarmos a esse recolhimento, esse refazimento diário, através da oração, e na proposta de cumprirmos o nosso dever, ampliando um pouco o nosso limite. Então, que seja isso, porque se eu não consigo ainda fazer tudo, eu vou fazer hoje um pouco mais do que eu fiz ontem. Então, eu amplio o meu limite de tolerância, eu amplio o meu limite de fortaleza física. Então, se até ontem eu conseguia ir até um trecho do caminho, hoje eu dou um passinho a mais. Para eu ir buscando nessa amplitude chegar até Jesus, que é o nosso objetivo de existência. Não vai ser nessa encarnação, mas nós sabemos que nós temos outras, e nós sabemos que o caminho é tão mais longo quanto mais a gente se demorar na caminhada. Eu posso conseguir esse objetivo com mais rapidez se eu me dedicar mais. Imagine quanto que um Chico Xavier caminhou nessa vida, quantas milhas extras ele fez, né? Então, não tenho capacidade para ser um Chico Xavier, mas eu vou ser uma Ana Rita melhoradinha. Amanhã, depois de amanhã. E é assim que se faz, né? Continuando nessa questão do dever, o Evangelho nos esclarece um pouquinho mais. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, tudo aquilo que nos deixa confortáveis vai contra o cumprimento do dever, né? De ficar só cuidando de nós mesmos, só descansando, vai muito contra as atrações do interesse do coração. Então, não tem testemunhas às suas vitórias, não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. Aquele dever nosso de cada dia, muito pouca gente vê. E até os que são beneficiários muitas vezes não veem. O dever íntimo do homem, então, fica entregue ao seu livre-arbítrio. É aquela escolha que a gente faz. Quero caminhar rápido como Chico Xavier, quero ir no meu passo. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Tem um exemplo no Boa Nova, que é a história de Joana de Cusa, que eu acho um exemplo muito, muito apropriado. Joana, a gente sempre se lembra da história dela morrendo, sendo uma mártir do cristianismo. Ela foi queimada ao lado de seu filho, e eles diziam abjura, e ela não abjurou, ela manteve os seus ideais cristãos e morreu. E quando o seu algoz disse, esse teu Jesus aí só te ensinou a morrer, e ela diz, não, ele ensinou também a te amar. Essa é a lição que a gente lembra. Primeiro, pensa em Joana de Cusa, lembra isso. Mas um pouquinho antes na história, tem um momento em que ela se encontra com Jesus e vai se queixar para Jesus que o seu marido não aceitava que ela fosse seguidora de Jesus. E que ela ficava muito incomodada com aquilo, porque ela queria seguir Jesus. Então, ela meio que foi dizer assim,
largo ele para te seguir, porque eu sei que você está certo e ele está errado. Então, era um aval, mais ou menos, assim, que ela estava pedindo para Jesus. E Jesus acomoda o coração dela e diz, mas só existe um Deus. Só existe um Deus. E ele vai ser entendido por todos em algum momento. Então, para que a gente vai se preocupar em forçar Deus para alguém que ainda não chegou no seu momento de entendê-lo? E aí ele pergunta para ela, quem que é mais capaz de ajudar? É aquele que está lá se afogando ou aquele que já está com os pés só na água? Já conseguiu sair de lá? E claro que o que está se afogando, ele está lá tentando só sobreviver e se debatendo, e quem já está um pouquinho para fora é quem pode estender a mão. Então Jesus diz, olha, volta para casa e seja a mulher que ele precisa, seja a esposa que ele precisa, porque é o teu exemplo que vai plantar semente naquele coração. E o teu exemplo não vai ser visto se... Não foi com essas palavras, mas foi isso que Jesus disse. Se você vier comigo e abandoná-lo, ele não vai ver o teu exemplo. E para ele entender a minha palavra, ele precisa dessa tradutora, vamos dizer assim, que seria você ao lado dele, no dia a dia. Então, muito simples. Cumpra o teu dever. Você assumiu um dever de esposa com ele, cumpra esse dever. E deixa as coisas acontecerem. Então, Joana de Cusa, era muito mais fácil e seria muito mais feliz a vida dela se ela abandonasse tudo e seguisse Jesus. Vocês pensam que maravilha que era seguir Jesus? Ouvi-lo todos os dias, e mesmo que fosse cansativo e triste em muitos momentos, você estava na companhia de Jesus. E ela não, ela teve que ficar na companhia do marido, mas foi ali que ela cumpriu o dever dela, depois como mãe também. Então, esse é um exemplo que nos chama a atenção. Qual que é o dever que eu estou querendo me escapar e usando os sofismas da paixão, como diz o Evangelho, justificando, não, mas eu sou dedicada à causa espírita, então eu largo todo o resto. Né? Qual o dever que eu assumi com a minha família, com o meu marido, com o meu trabalho? E aí eu vou cumprir, e ali eu vou mostrar Jesus. Esse seria o ideal. E seguindo então para o finalzinho, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? E aqui é a chave para quando eu tenho que dizer não. Né? Quando que eu estou indo além e é momento de parar? E a resposta, então, é: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, veja Joana de Ângeles. O dever dela começava ali, no momento em que ela ameaçava a felicidade do marido se ela o abandonasse. Então, ali ela foi cumprir o dever para não ameaçar a felicidade do outro. Mas ele acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então é muito importante que nós saibamos que existem limites morais, de dignidade, né? Porque existem abusos sérios que podem comprometer a nossa vida. Então, um relacionamento, muitas vezes, é momento de se afastar antes que haja ódios e intrigas tão graves que possam prejudicar a vida física ou a integridade física de um dos cônjuges ou de um dos
às vezes sócios, né? Mãe e filho, pai e filho. Então, esse momento em que a gente não deseja que ninguém transponha em relação a nós, é o momento do afastamento, daquela ida para o deserto, para a gente se recompor, para a gente encontrar a resposta via Jesus, para que não abandonemos o próximo, mas hajamos de conformidade com o que Jesus nos ensinou, que inclui amarmos a nós mesmos e não colocarmos em risco o nosso bem-estar físico, né? A nossa vida. Então, em casos de abusos sérios, né, é claro que a gente tem que entender isso. Tem uma mensagem de Emmanuel que se intitula Seja Feita a Divina Vontade. E eu vou ler o último parágrafo dela, a última frase dela, para ficar no nosso coração e para a gente continuar, então, essa reflexão depois nos nossos lares. Cumpre o dever de hoje, com segurança e tranquilidade. Sê, antes de tudo, correto e irrepreensível para com os outros e para contigo mesmo. E o plano da eterna sabedoria te alçará gradativamente a serviços sempre mais expressivos e sempre mais importantes. Porque na confiança da tua fidelidade ao bem, estarás repetindo com o amor de Jesus: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Obrigada a todos, espero vê-los em breve. Boa noite. Obrigado, Ana, pela mensagem, pelas palavras. É muito importante, principalmente no início do ano, a gente reflete muito sobre nossos deveres, nossas metas do novo ano. Quero agradecer em nome da Sociedade Espírita por estar aqui conosco, de forma virtual. E assim que possível, com certeza a casa está aberta para você vir até aqui estar conosco. Tá bom? Então, fica o agradecimento e a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Com nosso pensamento elevado, agradecemos a Deus pela oportunidade e pela mensagem de hoje, que possamos compreender cada dia mais nossos deveres e que possamos continuar sendo auxiliados a cumprir nosso dever nessa existência. Pedimos, Senhor, que nos ampare e nos auxilie nas nossas dificuldades, nos nossos anseios, que possamos ter uma semana com muita saúde, perseverança, resiliência e persistência, enfrentando as dificuldades com sabedoria e coragem. Mestre Jesus, nosso anjo de guarda, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite.